Muito bem, queridos, estamos aqui juntamente com o Kleber, a Luciane Conterrato, nossa convidada especial de hoje, ela que é terapeuta, mentora de relacionamentos, escritora, está aqui juntamente conosco para falar sobre famílias e também como não errar na educação dos filhos. Vamos falar de muitos temas que eu creio que, se você está aqui, vai ser de muita valia a você, a toda a sua família. Mas antes de tudo, gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, aqui na ISOCED Regional Chapecó. Se inscreva, né? Não deixe de se inscrever e também colocar aí o sininho para que todas as vezes que vem conteúdos novos, você possa receber em primeira mão. Nós vamos já aqui a primeira pergunta com a nossa convidada hoje, a Luciana Conterrato. A minha primeira pergunta: por que temos hoje uma geração com tanta ansiedade, vendo que o Brasil hoje é o país com mais ansiedade no planeta Terra? Além da ansiedade, hoje nós vemos uma geração, vemos jovens, adolescentes com insegurança, dificuldade de se expressar emocionalmente, e onde os pais precisam talvez mudar os familiares, no que poderia, né, num contexto geral, Luciana, isso nós poderíamos mudar e melhorar nesse quesito. Muito bom dia e seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada por esse momento, é muito bom estar aqui com vocês. Mas eu sempre falo para os pais, às vezes eles estão muito preocupados com a adolescência, focam muito na adolescência dos filhos. E a gente erra, na verdade, quando negligencia a primeira infância. Até os 7 anos de idade é que nós determinamos sobre capacidade, sobre inteligência emocional, sobre disciplina, sobre crenças, sobre regras. Tudo isso é até os 7 anos, que é quando a criança não tem filtro e os pais são a autoridade máxima em casa. Então, quando essa primeira infância é negligenciada, geralmente e provavelmente que vai existir uma turbulência, uma adolescência muito mais complexa. A rebeldia, como é muito falado, né? Ao mesmo tempo, os pais essa fala já dá uma autoridade e uma legalidade para que esses filhos, né? Como os pais são a autoridade máxima dentro de casa, já nesta fala, eles já estão dando essa autoridade, essa legalidade para essa rebeldia, esse período difícil como é tratado. Perfeito. Então, nesse quesito, até os 7 anos de idade é a idade, poderíamos dizer, uma idade crucial para o andar da carruagem nesse sentido? Certamente. Como eu comentei, a criança não tem filtro. E a única autoridade deles, nesse momento, quem eles ouvem é pai e mãe. Dos 7 aos 12 anos, eles já começam a filtrar. Então, eles começam a ouvir coleguinhas, professores, outros líderes lá fora. E se esses líderes não estão em congruência com os princípios e valores da casa, vai criar filhos rebeldes que vão se posicionar contra os pais, né? Que vão questionar, que vão confrontar. Uhum. Então, por isso que é bem importante essa primeira fase. Eu sempre ouvi que até os 12 anos, né? Provavelmente, né? Então, até os 12 anos, a criança ela enxerga os pais como heróis, como alguém que não tem erro, né? Ou que não erra. É mais ou menos dentro desse parâmetro? Exatamente. Eles são os heróis, as únicas referências, as pessoas que têm autoridade máxima. Então, o que o pai e mãe ensinar, o que trouxer como regra, como rotina, tudo isso é importante nessa primeira fase. Hoje existem milhares de adultos no mundo que buscam cursos, treinamentos para ter uma rotina, para ter disciplina. E isso é implantado na primeira infância. Então, quando você deixa a criança sem horário, sem rotina, sem disciplina nessa primeira fase, que formam essas regras, essa mentalidade, você está negligenciando, interferindo em todo o futuro da criança. Então, quando o pai e a mãe têm essa consciência e faz isso nessa primeira infância, certamente vai ter um futuro, uma adolescência muito mais estável, muito mais tranquila.
como se ouvia muito, às vezes, as mães, os teus pais dizerem assim, meu filho vai ser o que quiser, vai fazer o que quiser, como algo bonito. Mas, na verdade, quando você é uma forma de delargar, de terceirizar e deixar para os outros educar e ensinar teus filhos. Porque enquanto você não está dizendo e orientando, alguém lá fora vai fazer isso. Entendeu? Então, ele está ali, é a fase que diz assim, o cérebro está limpo, tá zerado. Poderíamos dizer, então, que a educação tem que vir de casa? Certamente, sempre. O que acontece hoje, e aí o Kleber aqui está à vontade, tá, Kleber? Mas o que hoje tem, o que eu vejo e percebo, Luciana, muitos pais hoje talvez dando muitas coisas ou dando tudo, talvez aquilo que eles não ganharam lá atrás, para os filhos, mas vendo muitos filhos hoje vazios emocionalmente, e tantas outras coisas, né? Dentro isso está faltando o quê? Né? Porque talvez os pais estão compensando algo. Certamente. A criança se sente amada com presença. Presença. É o tempo que você senta, que você olha no olho, que você brinca, que você interage. E essa presença não quer dizer que você tenha que todos os dias um tempo extenso, mas se você conseguir 10 minutos por dia, 15 minutos, dar uma atenção total para aquela criança, é onde ela está se sentindo amada. Então, muitos pais, e eu vejo isso também quando existe divórcio, é uma forma de compensação pela minha ausência, pela minha falta de tempo, por não estar presente todos os dias, por ter falhado, por ter errado. Então, eu compenso presenteando. Entendi. É até uma culpa. É uma situação, né, pastor André, Luciana, que a gente vê que muitas vezes é esse vazio, né, que dá liberdade para certas situações e que vão formando caráter e pessoas que muitas vezes geram uma sociedade totalmente desequilibrada, né? E eu queria te fazer uma pergunta, Luciana, referente à questão da identificação dessas crianças, desses filhos. Eu sei que as atitudes, a postura, o comportamento dos pais ou as falas próprias dos pais, muitas vezes ela diretamente interferem nessa criação, nesse futuro dessas crianças. Mas com a sua experiência, qual seria a frase ou a atitude que negativamente ela age diretamente sobre essa questão dos filhos? Seria uma frase ou uma atitude que marca muito isso? Que interfere na identidade, né? Isso. Como você falou, a identidade também é formada na primeira infância. Quando você negligencia essa primeira infância, que é a formação de identidade, vai ter problema. Já vou te responder, mas só pegando essa abordagem. Lembra que no passado, se você observar nossos pais, nossos avós, eles não tinham problema com identidade. Né? Porque de uma certa forma até grosseira, ou na ignorância, ou pouca sabedoria que eles tinham, eles direcionavam os filhos: você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ter uma casa, você tem que ter um carro, para o homem principalmente, se você quer casar. Né? Perfeito. Então ali já estava formando uma identidade. Para as mulheres, você tem que aprender a limpar a casa, cozinhar, lavar a roupa, porque você vai se casar, você vai construir família. Você está direcionando, você já está dizendo para o teu filho o caminho que ele deve seguir, você já está formando. Quando você não faz isso, existem as crises de identidade. Como eu falei no passado, nunca ouvi falar sobre isso, né? Eu morei com minha avó, eu vivi as duas gerações, né? Com pais, com tios e com minha avó. E era dessa forma que a gente era ensinada. Você tinha que mulher aprender, limpar a casa, cozinhar, estudar também, né? E então você já sabia quem você ia ser e o que você tinha que fazer. Cada um já tinha as funções e identidade meio pré-estabelecidas. Agora, quanto às frases, existem muitas frases de forte impacto emocional que pode interferir não tanto talvez na identidade, mas na capacidade, né, da pessoa de resolver, de crescer profissionalmente, que isso interfere na vida financeira. São aquelas frases que a gente já conhece, que são frases: você é burro, você não presta para nada, você não é capaz, você é um inútil, você só me dá trabalho. Não depende do impacto que o momento, a situação, às vezes, ou repetidas vezes, muitas vezes de forma repetitiva,
Isso grava, a criança cresce achando eu sou inútil, eu não presto para nada, eu nunca vou ser nada na vida. E é onde existem as inseguranças do futuro, os medos, né? Mas também tem atitudes. Uma mãe super protetora para o filho homem, né? Filhos homens criados somente num ambiente feminino, que a mulher tem o instinto da superproteção, do cuidar, eles crescem também homens mais inseguros, com menos atitude, né? As surras também de forte, uma punição desproporcional à atitude, ao erro, também pode gerar limitações na capacidade, no desenvolvimento, isso interfere na vida profissional e na vida financeira. Uma pergunta, Luciana. Então, vamos pensar se essa criança, ela, né, até os 7 anos, ela não teve uma identidade. Vamos pegar aqui, né? Alguém que falou assim, você vai ser o que você quiser. Diz a pesquisa que nós temos 80% da população que tiveram algum trauma na infância ou na adolescência até os 18 anos. O que fazer com isso? Então, um exemplo. Não teve o direcionamento, mas agora é adulto. O que se fazer? Né? O que pode auxiliar, ajudar? E aí eu falo num contexto geral como poder público, falo como instituição, e aí eu queria ver o teu, né, a tua posição como terapeuta também nesse sentido. Desculpa, Luciana, Não, tá tranquilo. É assim, eu costumo dizer que existe a inteligência emocional, a autoconsciência. Enquanto eu estava com os meus pais, né, os nossos pais não nos devem nada. Eles fizeram o que podiam, o que eles tinham nas condições, na capacidade, no conhecimento, todos os sentidos. Então, a partir de agora, é comigo. Entende? Se eu buscar inteligência emocional, eu vou mudar a minha história. A partir de agora, eu decido e eu preciso, e é nesse ponto que entra as terapias, as mentorias, né, a neuropsicanálise, eu preciso buscar ajuda e mudar isso, porque senão eu vou entrar num estado de vitimização. Culpa, eu vou passar a vida toda doente, adoecido emocionalmente, improdutivo, eu não vou atingir meus resultados e vou estar sempre buscando o culpado. E que, de certa forma, existe a pessoa que contribuiu para aquilo, mas a partir do momento que você atinge a maturidade, a maioridade, eu decido o que eu posso fazer. Eu posso decidir isso quando eu desenvolvo inteligência emocional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção quando eu decido ficar sofrendo o resto da minha vida por aquilo, chorando. Eu sou experiência, eu passei por isso, não tanto de nomes e palavrões, mas quando você traumas, de perdas. Eu perdi minha mãe com 5 anos, nisso a família toda se perdeu, né? Que é uma das maiores dores para a criança, é a perda da mãe. E para o filho homem, a ausência afetiva do pai, né? Afetiva e presença física também. 70% hoje dos presos, não sei se você sabe, 70% deles não tiveram presença paterna. Olha, dado importante. Então, essa negligência, essa ausência, eu vejo assim, às vezes muitos pais que separam, divorciam, esquecem, abandonam os filhos, vai ter reflexo na vida adulta. Mas eu digo, chega numa fase na vida que eu tinha que decidir, ou eu vou eu tinha uma família feliz, uma estrutura, pai e mãe, tudo certo, e de repente tudo acabou. Então, a partir de agora é comigo, eu cheguei na vida adulta, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu quero um futuro, tenho que ter objetivos por isso, né? A identidade, eu tenho que ter o direcionamento, o que eu quero para a minha vida, e eu vou focar nisso, porque isso é uma questão de amor próprio. Né? E aí eu decido ressignificar e transformar. Perfeito. Sobre essa estruturação familiar, Luciana, eu vejo que eu sempre falo, se uma família forte é uma cidade forte, né? Uma cidade forte, você vai fazer um estado, um país forte. Mas nós vemos ao decorrer do tempo que as famílias têm enfraquecido, né? Hoje nós vemos prêmios indo, né? De a mulher cidadã, mulher do Brasil, foi dado a Erika Hilton, né? Hoje a Erika
foi também nomeada na comissão da mulher em Brasília, né? Então eu sou muito aberto, assim, eu não tenho nada contra de quem quer, depois da sua idade adulta, e querer, né? Mesmo eu não concordando. Mas eu peço, assim, vejo uma desconstrução de identidade daquilo que você até comentou. Exatamente. Então, no passado, não quer dizer que não tinha pessoas como a Érica que optam, que eu digo que o correto é, quando você tem uma identidade formada, não quer dizer que você não possa ter relações, eu decido ter um relacionamento com a pessoa do mesmo sexo. Mas você sabe quem você é. Eu sou um homem, eu sou uma mulher e eu decido ter um relacionamento com a pessoa do mesmo sexo. Então ela tem uma identidade e ela tem clareza daquilo que ela quer. E isso não entra em crises existenciais, facilita muito até para ela. Porque quando não tem essa identidade, o adolescente começa na fase da adolescência, o confronto. Bater de frente com os pais e é onde a crise de identidade atrapalha no sucesso, nas realizações. Eu acho estranho porque, assim, é comprovado cientificamente hoje que, emocionalmente, as mulheres são 3% mais inteligentes que os homens, com todo respeito aqui. Os homens têm outras habilidades e isso não diminui nem coloca alguém num patamar maior, entende? Mas como que alguém que não é do sexo feminino representa, sente a sensibilidade da mulher, não tem como uma outra pessoa, alguém num corpo masculino, sentir como a mulher sente, porque é totalmente diferente. O homem é testosterona, é razão, é objetivo, enquanto a mulher é emoção, é cuidado, é sensibilidade. Fica um pouco estranho, mas os caminhos de hoje, talvez, das falhas do passado, né? É a direção que o nosso Brasil está tomando. Eu gostaria, aproveitando, pastor André, Luciana, sei que muitas pessoas nos ouvem, nos assistem através desse podcast, e muitas pessoas com certeza nesse momento se perguntam sobre essas questões de identidade, de problemas que tiveram na sua criação, na sua infância. E já foi falado aqui sobre as terapias, os recursos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, Luciana, quais seriam essas terapias, aonde que essas pessoas poderiam buscar ajuda nesse contexto para que venham ser pessoas melhores e venham ter, como já foi falado, uma certa idade, uma atitude, uma postura de melhorar, de se tratar se for necessário, de buscar o recurso da medicina se for necessário. Como que seriam essas técnicas, esses apoios que as pessoas podem estar buscando? Só para pegar um gancho que eu deixei para trás aqui, quando falando da mãe, da superproteção da mãe, interfere totalmente na masculinidade, na atitude do homem lá na frente. Quando a mãe superprotege e não deixa o pai entrar com a parte mais testosterona, mais alfa, ou evita que tudo que você faz pelo filho na infância que ele pode fazer, você está dizendo para ele que ele é incapaz, que ele não é suficiente, que ele é limitado. Então essa superproteção interfere lá no relacionamento, principalmente no relacionamento, porque tem um ditado popular hoje que diz assim, que a mulher não quer homem banana. O que seria esse homem banana? Esse homem sem atitude, que não toma frente, que não lidera, que não governa, que não provê. Então interfere lá nos resultados, porque esse homem não vai se realizar profissionalmente, nem nos relacionamentos e, consequentemente, na vida financeira. Então isso fica um alerta aqui às mães. Né? Isso é muito importante porque se a mãe então for muito protetora, acaba interferindo lá na frente. E é o que nós vemos muitas vezes, né? Às vezes mãe muito protetora, não deixando o filho, né? Olha que interessante isso. E é uma situação que a já foi falado pela Luciana, né, pastor André, que a gente observa que no passado, mesmo com toda a limitação, talvez de sabedoria, de recurso, de recursos hoje, como tem a própria internet, os próprios meios do poder público que auxiliam, mas os pais faziam essa divisão entre homem e mulher muito bem feito, porque era uma geração totalmente diferente do que hoje nós enfrentamos, né? Então era uma divisão que era feita com as funções, com o que cada um tinha como objetivo, como meta, como, né,
como parecer para ser uma vida de um homem e de uma mulher. Era muito claro isso no passado, né? Sim. E aí evita essas crises existenciais. Eu não sei quem eu sou, o que eu faço, essa fase da adolescência que os pais entram em desespero. Por isso que essa primeira infância é determinante sobre o futuro, sobre os resultados, principalmente do filho homem, né? Assim, homem quebrado, famílias destruídas, né? Então, o homem que não assume essa postura, que não tem essa atitude, que não toma essa frente, vai ter consequências para o resto da vida, né? Voltando agora à sua pergunta lá sobre, então, as mentorias, né? Hoje tem muito conteúdo, até trazendo aqui, porque às vezes tem muita gente, eu não tenho condições. Tem muito conteúdo gratuito na internet, tem muitos livros que podem transformar vidas. Mas, eu sempre digo, busquem terapias que não foquem na ferida, na dor, ou não é o foco. Você vai à dor até a ferida para você buscar a tua origem lá do teu trauma, das suas limitações, dos seus medos, mas depois disso você tem que ir para frente, porque a neurociência hoje vem e diz que enquanto você pensa na dor, enquanto você fala na dor, enquanto você relembra, enquanto você está falando, você está produzindo a mesma química do momento em que você sofreu. Então, me parece, pela lógica aqui, que cada vez que você produz essa química, você está revivendo, né? É como tem um ditado popular, acho que é lembrar é reviver duas vezes alguma coisa. E é de fato, é químico, é físico, porque acontece no cérebro. Essa mesma química do momento do trauma, você acaba produzindo ela no teu cérebro cada vez que você traz essa história de dor. Então tem que ser terapias, mentorias, cursos direcionados para futuro, entende? Você é 10%, você tem que voltar no passado. E de preferência naquilo que é positivo. Senão você nunca... Porque nossos pensamentos, os nossos sentimentos determinam sobre nossas ações e nosso futuro. Então, se a gente não, por isso que diz assim, insano é o homem que não controla os seus pensamentos e que não conversa consigo, né? Diz assim, se a gente tem que fazer reuniões conosco, né, com a gente mesmo. Por que eu estou pensando sobre isso? Faz sentido? Porque os pensamentos, de fato, determinam sobre... Pensamento gera sentimento, que gera crença e que gera as limitações, os medos. Então tem que ser sempre direcionado para uma mudança, uma transformação e para o futuro. Esse é o segredo. Luciana, muito se fala da fase de jovem, que muitos passam pelo processo, uma crise, o processo de rebeldia. Todos os jovens, eles passam por esse processo? Então, esse é um assunto um tanto pouco falado, mas tem um estudioso. E eu estudei neurociência e desenvolvimento humano, então no desenvolvimento humano a gente estuda todas as fases. E eu fiquei surpresa quando eu peguei o material e diz assim, adolescência existe porque é cultural. Então, se faz parte da minha cultura, o que é cultura? Se faz parte, eu trago para minha casa, e senão eu tenho o poder de não trazer, de fazer de forma diferente. E eu fiquei fascinada com aquele assunto e me aprofundei e fui pesquisar. E existe, inclusive, um médico brasileiro especialista em adolescentes, que se chama ebiatra. E aí ele diz assim, e também a neurociência, o nosso cérebro funciona pelo ambiente e o estímulo. Então, existem jovens, e como eu falei, nossos pais, muitos deles, nossos avós, não tiveram adolescência, não viveram. Então, se tivesse a ver com o desenvolvimento cognitivo, todos viveriam a adolescência. Mas, por que existe, ele questiona, alguns países como Rússia, China, cidades, comunidades da África e o próprio judaísmo, a criança, aos 12 anos, é apresentada ao templo como maioridade, né? Jesus, em que momento ele saiu de casa e passou para a maioridade? Aos 12 anos, porque até ali ele já tinha as convicções, as crenças, ele já tinha identidade formada. E por isso que às vezes começa o confronto, iniciam seus confrontos dentro de casa, porque a criança já sabe o que as crenças dela, o que ela quer sobre o futuro, já está pré-definido. E se você, como falhou, entende? É onde existem essas brigas, esses confrontos e essa rebeldia. Então, ele diz assim, se a adolescência, se a idade fosse um pré-requisito para determinar a tua adolescência, que hoje no Brasil já existia, eu tenho um projeto que eles querem estender até 25 anos. Tem algumas, Ministério da Saúde, algumas, enfim, entidades que levam essa idade até 18, outra até 21.
A Organização Mundial da Saúde, acho que é 21, e alguns estudiosos, né, psicólogos, dizem que até os 19. Então tem uma divergência. Mas se essa idade fosse parâmetro para decidir, para definir a maturidade, por que existem pessoas com 40, 50 anos, esse médico questiona, ainda com comportamentos adolescentes, infantis? Eu conheço alguns que tem mais de 40 anos e tem atitudes assim e por que, infantis. E por que nesses países as crianças, pegar vídeos da Rússia, você vê as crianças com 6, 7 anos, elas cuidam da casa, elas cozinham, elas são proativas, são produtivas, entende? Então, esses pais provavelmente não vão ter problema com a adolescência. Sim. E tem casos no Brasil também, tem muitos que não teve adolescência, e nas gerações passadas também não tinha. Então, eu acho que, como esse médico defende, está muito mais ligado ao ambiente familiar e ao estímulo do que propriamente a fase que, segundo ele e os estudos, a adolescência é cultural. Então existe porque faz parte da cultura. Como eu falei, os pais já dão a legalidade, a autoridade. A cultura hoje já dá liberdade para que essa criança viva essa fase difícil. Perfeito. A Luciana falou sobre neurociência, né? Além de terapeuta, mentora, escritora. Qual é o currículo da Luciana hoje, até para os nossos ouvintes ver e saber também um pouco mais da Luciana? Na verdade, eu tinha feito recursos humanos e estava fazendo faculdade de Direito. Eu estava no 7º período, praticamente no final da faculdade de Direito, quando eu decidi buscar a psicanálise para buscar as mentes malucas, digamos assim, diferentes, né? E aí eu precisei trancar o meu curso. Na verdade, eu queria trocar de turno, porque eu precisava passar ele para amanhã, que no horário da noite eu não conseguia mais fazer, devido ao meu trabalho, e essa vaga nunca aconteceu pela manhã, não abriu. E aí eu cursando psicanálise, e aí já houve uma demanda, como eu trabalhava na área de recursos humanos, então também casa bem, né? E já houve uma demanda, uma procura. Mas eu via que somente a psicanálise, às vezes eu me sentia até um pouco limitada com a solução, né? Aí por isso a necessidade da neurociência, de outros cursos, né? Analista comportamental, especialização em inteligência emocional, para complementar e sair como dizer assim, da terapia pura e buscar algo mais breve, mais rápido, né? Se a pessoa se desenvolva mais rápido. Alguém que necessita, né, de terapia, aconselhamento, né, mentoria, seja, né, eu sei que você presta esse serviço também a empresas, também a grandes eventos. Nós tivemos o prazer aqui em nossa igreja também tê-la como palestrante em encontro de casais, que foi fenomenal. Ainda esse ano teremos, né? Foi extraordinário, todos os casais saíram daqui regozijando pelo aquilo que receberam de informações, de direção. Como que as pessoas podem lhe encontrar? Então, rede social, telefone. Também faço, né, esse adendo e também complementar, né, pastores, né, igrejas, às vezes é tão difícil hoje nós vermos pessoas dentro dessa área e que entende, né, quando eu falo de conservadorismo, o conservadorismo não é o radical, né, porque até a Bíblia condena sobre essa questão do extremismo. Então, o extremismo não é de Deus. Não é de Deus o extremismo. Agora, o conservar, né, e aí eu sempre falo, o conservadorismo é o conservar as coisas boas, seja bença pai, bença mãe, até hoje, né? Eu faço isso com meus pais porque eu acredito muito, né, sobre as bênçãos, né, dos pais para com os filhos, né? E eu creio, né? E se também quiser falar, né, questão religião, se é cristã, se não é, mas também eu dou aqui uma sugestão, né, aos pastores, né, levar a Luciana lá na sua igreja para
os casais, as famílias. É muito importante uma pessoa aqui que a gente vê com um vasto conhecimento e também direcionamento dentro da palavra. Então, pastor, hoje para me procurar é a rede social mais usado, né? Luciana.conterato no Instagram, e tem outras redes sociais também com o mesmo nome, né? Vai estar aí no link aqui, né? Isso. Vai estar aí. Talvez até o telefone, né? É isso aí. E aí, sobre essas diferenças como cristã, e sim, eu sou cristã, e sempre as minhas palestras, a minha abordagem é sempre dentro desses princípios, desses valores, né? A gente deve o que como cristão? Eu digo assim, muita coisa você não concorda e você não aceita, mas nós devemos respeitar. Então, eu respeito a escolha da Erika Hilton, mas eu não tenho que necessariamente aceitar. Então, mas isso é interno, eu não preciso ir lá e querer brigar e confrontar, talvez como muitos, né, nas ruas, querer impor as minhas crenças sobre os outros. Essa é a minha verdade, eu falo para mim, ensino na minha casa, no meu ambiente, onde eu estou, mas não é uma imposição. E eu respeito os outros, né? Assim como os outros me devem o mesmo respeito, porque o meu respeito chega até onde começa o outro, né? A minha liberdade, na verdade, a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Então, eu tenho que ter esses limites, né? Então, eu acho que o cristão, a gente deve ter esse discernimento, essa sabedoria de eu não concordo, mas eu respeito, é uma escolha sua, tudo bem. Então, talvez não tenha mais tanta convivência no mesmo ambiente, né? Sei lá, mas eu te respeito e você me respeita. Perfeito, perfeito. É bem isso mesmo. Hoje nós recebemos, né, a Luciana Conterrato, ela que é terapeuta, mentora, escritora, né, e aí ela falou o currículo aqui, né, vasto, também conhecimento em neurociência, questões emocionais. Falamos aqui como não errar na educação dos filhos, sobre as famílias, esse direcionamento saudável, né, para que tenhamos filhos, né, direcionados e por que não dizer, né, um país melhor, pessoas melhores, né, através do quê? É através das nossas ações, atitudes. E eu sempre comento que o que nos move, Luciana, é aquilo que nós cremos, né? Então, queria finalizar aqui com as suas palavras finais aqui para nós, né? Um direcionamento também para os pais, as famílias, aos adolescentes. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Imagina a minha casa, 2 filhos adolescentes, a minha filha com 12 anos já feito e o meu filho com 14 anos, né? Então nós estamos numa fase diferente, uma fase que eu poderia dizer top das galáxias. Os desafios. Os desafios. Então, o que eu vejo hoje, a cultura ensina muito a esperar a adolescência para resolver os problemas. E isso é contraditório, isso é destrutivo. É onde você vai ter muito problema. Na adolescência meu filho vai se virar, meu filho vai resolver. Quando ele crescer, ele vai dar conta. Não, não vai dar conta, não vai se virar, não vai ser uma pessoa bem resolvida emocionalmente, nem profissionalmente, nem financeiramente, se você, e nem nos relacionamentos, muito menos, se você não observar, não for presente nas primeiras fases, né? A primeira infância, principalmente, depois dos 7 aos 12, a segunda infância. Então, famílias estruturadas, com certeza, um país melhor, né? Pessoas melhores, mais respeito, mais crescimento. E é essa a minha mensagem para que os homens, principalmente, né, não negligenciem, não saiam desse, por mais difícil que seja, casais, busquem ajuda, busquem aconselhamento. O homem é determinante, é a peça-chave na educação dos filhos, os homens, né? Hoje, um ponto aqui, essa ausência afetiva, a maior trauma do menino homem, do filho homem, é a ausência paterna. A maior dor de um homem é a ausência paterna. Então, para que os homens se façam presente, eu sei que os homens têm mais dificuldade emocionalmente, na conexão, na fala, mas que é possível através da disposição de buscar ajuda e conhecimento, transformar todo o ambiente, a família primeiro, né, depois a igreja, a sociedade, um estado, uma cidade, uma nação. Luciana,
Kleber, muito obrigado. Ao Marcos também aqui na edição, na técnica, o Juve. Deus abençoe. Não deixe de colocar aí o sininho. Não custa nada, o sininho. E também se inscrever no nosso canal. Nós estamos chegando a 1000 inscritos e vamos celebrar por isso. Deus abençoe. Até o próximo podcast.